Noite. Nesta mensagem de hoje, eu quero revelar para vocês dois tópicos muito importantes da palavra de Deus, segredos que os pastores, pregadores e profetas deste século evitam falar. Na verdade, a maioria não fala. Na verdade, eu não vi nenhum ainda comentar a respeito do que eu vou comentar hoje, do que eu vou falar hoje. Quero que você, em nome de Jesus Cristo, esteja com os seus olhos abertos, os olhos do teu coração, para entender esta mensagem de hoje. Me acompanhe, dois segredos que eu vou revelar para vocês do coração de Deus, o propósito de Deus para o homem e como Deus viu o homem e para que Deus criou o homem. Você vai falar, isso é fácil. Não. O que eu vou falar hoje é de uma maneira diferente e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa mensagem que eu quero passar para vocês. Me acompanhe. O primeiro tópico é a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz assim que Jesus veio em carne, osso e sangue e foi reconhecido em figura humana como um homem. Não é assim? O livro de Jeremias fala que ele era homem que não tinha uma beleza, uma formosura como esse Cristo que é pregado hoje. Ele não tinha boa aparência. Ele era homem de dores, experimentado no trabalho, filho de carpinteiro. Não veio ostentando bens materiais, veio ostentando só o poder natural de um homem que tem Deus dentro de si. Pois ele era o Deus Filho, a Bíblia diz que ele é o Verbo de Deus, o unigênito de Deus, e ele veio num corpo de homem para sentir, experimentar tudo que um homem, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, tudo ele passou, tudo ele experimentou. E este Jesus Cristo, ele tinha uma missão, dar a sua vida por nós pecadores. Tudo isso vocês já sabem, né? Com certeza, hoje isso é notório, essa mensagem, né? Mas não é... essa é só uma introdução do que eu quero mostrar para vocês nessa mensagem, tá ok? A Bíblia revela que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele tinha natureza divina, pois ele era Deus. Sempre foi Deus, o Deus Filho, que estava no seio do Pai. E ele veio com uma missão de dar a sua vida por nós. Naquele corpo ele tinha que morrer. Mas a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, no terceiro dia, antes que o seu corpo experimentasse corrupção, o Espírito que dá a vida foi lá e o ressuscitou. Não é isso? E quando ele foi ressuscitado, ele subiu aos céus para ser ascendido aos céus, pois ele tinha que ser glorificado pelo Pai e pelos anjos. Então, estavam todos lá aguardando a vinda dele. Quando ele chegou, ele foi glorificado. Senhor Jesus! Ele recebeu o título, o nome que está acima de todo nome, e um título de rei que está acima de todos os reis. A palavra revela que nos céus os anjos dobraram o joelho diante dele. Na terra, nós, os homens, também dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. E embaixo da terra, os mortos também dobram o seu joelho, os mortos que estão no paraíso, aguardando a vinda do Senhor. Essa seria a introdução do que eu quero passar para vocês. Mas esse Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele chegou ao mundo, ele trouxe dentro de si, o seu espírito, a natureza divina, pois ele era Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou como Deus, do seu poder, da sua glória que tinha nos céus, do lado do Pai, para se tornar um homem comum. E veio como um homem simples, pobre, para experimentar todas as dificuldades de um ser natural. De vez em quando ele usava o seu poder, porque ele não aguentava ver uma pessoa enferma, uma pessoa cega, uma pessoa com sofrimentos. Ele usava aquilo que estava dentro dele, ele se compungia no seu espírito, pois o espírito que estava nele era o Espírito de Deus. Essa natureza divina é maravilhosa. E quando ele se tornou homem,
ele recebeu a natureza humana. Ele passou a ter duas naturezas. A natureza divina, de Deus, e a natureza humana, de homem. Só que, voltando para a nossa introdução, quando ele ressuscitou, um pouquinho antes de ressuscitar, a Bíblia revela que ele era o unigênito de Deus. E o Verbo se fez carne, e está no Evangelho de João, no capítulo 1, e vimos a sua glória como do unigênito de Deus. Unigênito quer dizer único filho. Mas a Bíblia revela que quando Cristo ressuscitou, ele deixou de ser o único filho e se tornou o primogênito. Por que primogênito? Primeiro, entre muitos e muitos e muitos irmãos. Porque pela fé, quando cremos que quando Cristo morreu naquela cruz, nós estávamos lá, porque ele nunca pecou, nunca cometeu um pecado. Então ele recebeu os nossos pecados sobre si. Ele veio morrer a minha morte e a sua morte. Quando ele ressuscitou, ele já aniquilou pelo sacrifício de si mesmo os nossos pecados. Compreende? E hoje, em Cristo, podemos viver como novas criaturas. Isso já é um grande segredo. Como um novo homem, uma nova mulher, com um coração puro, é um ato de fé. Eu creio, quando Cristo morreu, eu estava na sua morte. Quando ele ressuscitou, eu creio que ressuscitei com ele em novidade de vida, como um novo homem. Compreende? É assim, porque a Bíblia revela que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, este é um ato de fé, temos que crer. Senhor, se isso é verdade, eu creio e acabou. Mas o ápice não é isso Isso é só para a gente entender a função e o que Cristo se tornou. O primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Quem são os muitos irmãos? Eu acabei de dizer, somos nós, eu e vocês. Só que o segredo que eu vou revelar para vocês agora, esse é o primeiro segredo, né? Nós somos seres humanos, temos a nossa natureza humana, a nossa vida criada, esporádica, temporária, a nossa vida. Cristo tem a vida eterna, a vida incriada, pois ele existia por toda a eternidade, sempre existiu. Ele não tem princípio, ele não tem início e também não tem fim. Ele mesmo disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última, quer dizer, eu sou o primeiro e sou o último. Antes de mim não tem ninguém e depois de mim muito menos. Graças a Deus que ele não tem princípio, ele não tem início e ele não tem fim. E ele nos ama, deu a sua vida por nós. Mas o segredo, esse também é muito bom que eu estou falando, mas o segredo é que Cristo trouxe para dentro de nós a natureza divina, a natureza de Deus. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Isso é uma pura verdade. Nós temos a natureza humana, mas quando cremos no Senhor, recebemos a natureza santa, divina, e nos tornamos semelhantes a Deus. Quando Adão foi criado, a Bíblia diz assim que Deus fez ele, a palavra diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está lá no livro de Gênesis, não é assim? E o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Por que Deus fez assim? Que Deus amou tanto o homem de fazer ele a sua imagem conforme a sua semelhança. Soprou na narina do homem e o homem se tornou alma vivente. Este sopro é o Espírito de Deus que entrou dentro do homem e o homem se tornou uma alma viva. Deus criou o homem para ter comunhão, para ser é uma união, só que não é fora do nosso corpo. Muita gente pensa, Deus está em cima de mim, está do meu lado. Deus criou você para morar dentro de você. Esse é o primeiro. Esse é o segundo segredo. Mas o primeiro segredo, o segundo eu vou explicar para vocês também nessa mensagem, mas o primeiro segredo é que ganhamos a natureza divina. A vida divina agora habita dentro de nós.
O livro de Coríntios fala assim que passamos a ter a mente de Cristo, porque começamos a pensar como o Senhor, porque Ele agora habita dentro do nosso coração, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Não se assuste com essa mensagem, o que eu estou dizendo é pura verdade, o verdadeiro evangelho do reino, pois o desejo de Deus é morar junto com o homem. A Bíblia revela que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em casas de tijolos, prédios que as pessoas chamam de igrejas. Deus não habita lá. Aquelas imagens, escultura que não tem vida. A vida age. Deus é um ser vivo, é um ser eterno. E a Bíblia diz que Deus é espírito e Deus criou o homem para habitar dentro do homem. Vamos começar aqui. Eu quero ler para vocês um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Está escrito assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, presta atenção, guardará a minha palavra. Guardar a palavra é quando você lê a Bíblia e você guarda ela no seu coração. Um versículo por dia. Grava ele e guarda no seu coração e você nunca vai se esquecer desse versículo. Se você se esquecer, vai lá ler de novo. Peça a Deus, Deus, eu quero lembrar dessa tua palavra. Eu quero gravar ela no meu coração. Isso é guardar. Respondeu Jesus: se alguém me ama, amar não é falar eu te amo. Amar é guardar a palavra. Guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E viremos, vamos para ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, e são um. E eles vêm habitar dentro de nós. E iremos para ele, vamos fazer morada. O que é morada? Morar é habitar. Só que quando o Senhor chega dentro de você, você tem uma natureza caída. Nós somos como uma casa, entende? E como toda casa, tem aquele quartinho da bagunça, que nós temos vergonha de mostrar para as pessoas, escondemos aquelas bagunças, lá está cheio de poeira, cheio de sujeira. Quando o Senhor Jesus vem, Ele vai ajudar você a se esvaziar dessa bagunça. Aquelas coisas que a gente tem vergonha, que está dentro do nosso coração. Deus sabe de tudo, mas Ele quer te ajudar a ficar livre. O Senhor Jesus falou assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Abre a porta do seu coração que nós vamos entrar. E quando Ele entra, a primeira coisa, Ele quer um ambiente limpo e saudável. É o nosso corpo. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Templo é uma morada. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós. Ele não fica fora, igual eu vejo muitos falando. Deus fez o homem para morar. Ele hoje mora em mim. Eu tenho a sua plenitude. O Senhor habita no meu coração. Por isso o livro de Coríntios fala assim no capítulo 11, capítulo 13, que nós temos a mente de Cristo. Falando em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é. Não sabeis que sois santuário? Santuário é morada. E que o Espírito de Deus habita em vós? Estão entendendo essa habitação? Em vós. Não é do lado, não é em cima, nem embaixo, mas é em nós. A palavra é bem clara. Precisamos tomar posse. 6,19 está escrito assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que vocês não é de vós mesmos, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Isso é algo fantástico, fantástico. O Espírito do Senhor passa a habitar em nós. Este é o segundo segredo. O primeiro é que a vida divina veio habitar dentro do nosso coração. E hoje passamos a ter duas naturezas, a natureza humana
e a natureza divina igual a de Deus. Todo aquele que crê passa a receber da vida de Deus a natureza divina, a morada de Deus. São dois segredos e ao mesmo tempo é um. O primeiro é que você não tem só a natureza humana, quando você crê no Senhor, você recebe a natureza divina de Deus, que passa a habitar dentro de você. E a segunda é que Deus fez você para ser a habitação dele, para ele morar dentro de você. Meus amados, isso é algo maravilhoso. Os pregadores estavam mentindo isso, eu não vejo pastores pregando isso. É só o evangelho da prosperidade. Você tem que ter bens materiais para ser abençoado. Se você for pobre e não tiver nada, quer dizer que você não é abençoado. Isso é uma mentira. Isso é coisa de Satanás para iludir as pessoas, e esses pastores querem cativar pessoas por causa do dízimos, de ofertas, de dinheiros. Infelizmente é isso. E não prega o verdadeiro evangelho, que é Cristo, a nossa vida, e nós somos a habitação de Deus. Esse evangelho tem que ser pregado, você precisa acreditar, porque essa é a realidade. Toda a Bíblia fala disso, que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para que Deus venha nos encher com a sua vida santa. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa palavra, lessem esses versículos que eu relatei para vocês. Creia, Deus, eu sou tua habitação, vem morar dentro de mim. Enche-me com a tua presença, com a tua vida santa, para me desfrutar a tua face. Deus santo e glorioso, a ti honras, glória, soberania, a majestade e o império pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, compartilha para que outros possam desfrutar dessa mensagem. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Espero que você tenha entendido, que o Senhor ilumine os olhos do teu coração para que você entenda, para que você compreenda que você não é uma pessoa comum. Deus fez você para ser a morada dele, para ter comunhão com você, uma intimidade profunda, você e Deus.